Bem-vindos, exploradores das sombras e segredos, ao Enigmas do Brasil. Hoje, vamos cavalgar por um mistério que ecoa nas vastas planícies do Rio Grande do Sul, uma lenda que mistura dor, justiça e um toque sobrenatural: o Negrinho do Pastoreio. Preparem-se para uma jornada que atravessa o tempo, onde um jovem escravo transformado em alma penada guia os perdidos e assombra as noites gaúchas. Será que ele é apenas uma história, ou uma presença viva, vigiando o Pampa com olhos invisíveis? Acomodem-se, porque esse enigma vai arrepiar e fascinar. A lenda do Negrinho do Pastoreio tem raízes profundas na cultura gaúcha, nascida nos tempos sombrios da escravidão no sul do Brasil. Provavelmente no século XIX, conta-se que um jovem negro, ainda criança ou adolescente, foi entregue a um fazendeiro cruel para trabalhar como pastor de cavalos. Era um menino humilde, de pele escura e coração bondoso, mas o destino lhe reservou um fim trágico. Uma noite, enquanto cuidava do gado ou dos cavalos, as versões variam, o menino adormeceu e os animais se perderam. Furioso, o patrão o castigou com uma surra brutal, amarrando-o a um formigueiro ou a uma árvore, onde ele acabou morrendo, abandonado à mercê das formigas ou da fome. Mas a história não termina aí. Dizem que, após sua morte, o Negrinho voltou como uma alma penada, montado em um burro branco ou vagando a pé, carregando uma vela ou um chicote quebrado, símbolos de sua vida de sofrimento. Desde então, ele apareceu para viajantes perdidos nas estradas do Pampa, guiando-os para casa ou ajudando a encontrar objetos perdidos, como os cavalos que causaram sua ruína. Em troca, pede apenas uma oferenda: velas acesas, fitas coloridas ou moedas, que muitos deixam em cruzes improvisadas às margens das estradas. Quem o desrespeita, porém, pode sentir sua ira. Relatos falam de cavalos que se assustam ou de viajantes que se perdem ainda mais. O que torna essa lenda tão envolvente é a mistura de compaixão e mistério. No folclore gaúcho, o Negrinho é visto como um símbolo de resistência contra a injustiça, uma figura que transcende a morte para proteger os humildes. Mas há mais camadas nessa história. Alguns acreditam que ele carrega traços de crenças africanas trazidas pelos escravos, como o culto aos espíritos ou a ideia de redenção através do sofrimento. Outros sugerem que ele pode ser uma manifestação de santos sincréticos como São Gonçalo ou São Benedito, adaptados pela religiosidade popular. Será que o Negrinho é um eco espiritual das almas escravizadas, ou um guardião ancestral do Rio Grande do Sul? E os relatos modernos? Nas últimas décadas, motoristas e gaúchos afirmam ter visto uma figura sombria nas estradas, especialmente em noites de chuva ou nevoeiro, guiando-os com uma luz tremeluzente. Há histórias de pessoas que deixaram velas acesas em cruzes e encontraram seus caminhos abertos, enquanto outros, que ignoraram o costume, relataram panes em seus veículos ou sensações de frio inexplicável. Um caso famoso, narrado por moradores de cidades como Pelotas ou Santana do Livramento, fala de um caminhoneiro que, perdido em 2010, viu um menino de chapéu de palha apontando a direção certa e desaparecendo ao amanhecer. Será que o Negrinho ainda cavalga pelo Pampa, ou são apenas ecos de uma memória coletiva? A geografia do Rio Grande do Sul adiciona um toque de mistério. O Pampa, com seus horizontes infinitos e ventos que sussurram segredos, parece o palco perfeito para uma lenda como essa. Algumas teorias especulam que anomalias magnéticas ou fenômenos naturais, como miragens, possam explicar as visões, mas isso não explica a consistência dos relatos ao longo de gerações. Outros vão além, sugerindo que o Negrinho é um guardião espiritual, talvez ligado aos povos indígenas ou africanos que habitaram a região antes da colonização, protegendo a terra de invasores ou perdidos. E se ele for mais do que uma lenda, e sim uma energia viva, nascida da dor e da esperança? A cultura gaúcha abraçou o Negrinho como parte de sua identidade. Em festivais e contos ao redor da fogueira, ele é celebrado como um herói improvável, um menino que transformou seu sofrimento em redenção. Há até igrejas e altares dedicados a ele,
onde devotos deixam oferendas pedindo proteção nas viagens. Mas o mistério persiste. Por que ele ajuda alguns e assusta outros? Será que seu retorno depende de quem o invoca, ou de algum ritual esquecido? Algumas versões da lenda dizem que, se todos os seus pecados forem perdoados, ele encontrará paz. Mas até lá, ele continuará a cavalgar. E o que a ciência diz? Pesquisadores de folclore e antropologia veem o negrinho como uma narrativa que reflete as tensões da escravidão e a resiliência dos oprimidos. No entanto, os avistamentos modernos desafiam explicações racionais. Será que estamos diante de um fenômeno paranormal, uma projeção coletiva da culpa histórica, ou algo mais profundo, como uma conexão com o além? Aqui no Enigmas do Brasil, adoramos deixar essas portas abertas, porque o desconhecido é o que nos move. Pensem nisso. Nas noites escuras do Pampa, quando o vento uiva e as estrelas mal se enxergam, o negrinho pode estar lá, observando, esperando. Talvez ele seja um lembrete de que a justiça, mesmo que tardia, encontra um caminho. Ou talvez seja um enigma que nunca será resolvido. Um mistério que vive nas veias da cultura gaúcha e nas estradas sem fim do sul do Brasil. Obrigado por cavalgar nesse mistério com a gente aqui no Enigmas do Brasil. A lenda do negrinho do pastoreio nos levou das planícies gaúchas ao coração de um enigma sobrenatural que resiste ao tempo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos segredos. Você já viu ou sentiu algo estranho nas estradas do sul? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima, exploradores, e fiquem atentos às sombras do Pampa.